Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta tarde, dia 15 de 7 de 2016, 4h46 da tarde, gravando esse vídeo para nós colocarmos nas nossas redes. Amém. O objetivo único de adorar esse Deus maravilhoso, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Esse Deus que criou os céus, a terra e o mar. Esse Deus lindo de justiça e de equidade, de amor e de misericórdia. Muitas pessoas que têm um espírito empreendedorismo, criativo, elas ficam dia e noite calculando, fazendo cálculos e mais cálculos para ter uma ideia meia maluca, meia louca, para ir de encontro à necessidade de uma tribo, de um povo, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. Criar um artifício, criar um meio para que a vida daquele indivíduo se torne mais fácil, se torne mais agradável. Mas nós, os evangelistas, os pregadores da palavra de Deus, dizemos que as tribos da terra, todas as nações devem invocar a misericórdia, algo que o homem e uma mulher precisa de urgente. Não é para ontem, não é para amanhã, mas é para agora. É de que, irmã Socorro? É da misericórdia desse Deus. O Deus da Bíblia é da piedade. Nós, o povo brasileiro, precisamos urgentemente das misericórdias de Deus, das piedades, porque sem Deus nós não somos nada. Nós somos pó e cinza. Do pó nós viemos e do pó nós vamos. Falar para a pessoa, sabe de que você precisa? Sabe de que eu preciso? Falar para mim mesmo. Você precisa, Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus. Não andeis ansiosos pelo que vocês há de comer. A gente fica preocupado. Meu Deus, o que eu vou comer amanhã? Meu Deus, as contas estão vindo. Nós temos que andar pela fé em Jesus. Jesus disse, nos ensinou um dos ensinamentos dos mestres. Vocês não devem andar ansiosos por que vocês devem comer, o que vocês devem beber, o que vocês devem vestir. Não, nós estamos ansiosos, preocupados com as contas, com as dívidas, mas Jesus manda dizer para nós, para mim, para nós, que nós devemos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Isso no século 21, isso no século onde Jesus Cristo estava em Jerusalém pregando o evangelho, isso lá no século 22, 23, até o dia que Jesus que Deus determinar o tempo que nós temos aqui na terra, porque a Bíblia diz, e não eu, que quando esse evangelho for pregado a todo mundo, virá o fim. As pessoas não acreditam, elas não têm fé em Deus, mas nós temos que colocar o reino de Deus. Eu fico muito pé da vida com certas pessoas que criticam os evangelistas, os homens e as mulheres de Deus, poxa, que estão pregando o evangelho em tanta dificuldade, seja aqui nessa porcaria de internet, vamos dizer assim, que eu vejo que a internet é uma porcaria de internet, seja aqui usando essas redes sociais, seja lá nos ônibus, eles estão evangelizando, falando para o pecador e para a pecadora, seja nas igrejas. Jesus, ele não pregava só no templo. Nós que somos estudiosos da palavra de Deus, nós observamos que quem estava nos templos, Jesus não estava no templo.
Quem estava no templo eram os fariseus, nas cadeiras de Moisés. Jesus pregava nas ruas, nas avenidas. O povo ia atrás de Jesus nas ruas, pedindo socorro de Jesus, pedindo auxílio de Jesus, porque a sua filha estava endemoniada lá na sua casa. E os apóstolos ao redor de Jesus Cristo, querendo proteger o mestre, porque a multidão era tão grande, as pessoas desesperadas, pedindo ajuda dele, porque já tinha ido para todos já tinham buscado todos os meios possíveis. E aí a única solução era Jesus Cristo, esse homem que apareceu do nada lá em Jerusalém, da tribo de José, de Maria, que as pessoas dizem, mas será que vai nascer um profeta dessa tribo aí? Nunca se viu falar que dessa tribo aí de Jerusalém vem profeta. E Deus surpreendeu todas aquelas tribos de Jerusalém quando Jesus Cristo, um homem pobre, humilde, porque Jesus não era rico, Jesus tinha calo nas mãos dele, porque ele pregava, e o pai dele era carpinteiro. O pai dele, José, era carpinteiro, e com certeza, creio eu, ele ensinou o ofício de carpintaria para o seu filho Jesus, porque José criou Jesus Cristo. Criou Jesus Cristo até, não sei quantos anos, mas creio eu que até a fase adulta. Com certeza Jesus teve que aprender todo o ofício de carpintaria, de pescaria, etc e tal, para sobreviver ali, fazendo aquelas cadeiras, aquelas mesas, aqueles armários. Então o que eu quero dizer com isso que nós temos que, em meio a tanta tecnologia, aplicativo disso, aplicativo daquilo, nós temos que aplicar a misericórdia de Jesus na nossa alma. A misericórdia, a piedade. Jesus, como eu já falei, era uma pessoa, um homem. A Bíblia diz que ele não tinha nenhuma, ele não era bonito, ele não tinha, olhava para ele, não tinha nada que nós desejássemos nele, porque ele não era um ator de televisão, digamos assim, esses homens bonitos. Ele não era, ele não era um homem assim que atraía quando nós colocarmos os olhos nele. Aí admirar, olha esse homem lindo, esse homem tão formoso. Não, Jesus não tinha beleza física, pelo contrário, a Bíblia diz de tanto ele ser um homem, de pegar tanto sol, que a pele dele, creio eu, que era queimada do sol, e as mãos cheias de calo, e os pés dele, porque Jesus não andava naquele tempo, não existia carro como hoje existe, avião, essas coisas, nem bicicleta não existia. Jesus andava a pé. Creio eu que os pés de Jesus eram cheios de calo. Sabe por quê? Porque ele andava de cidade em cidade, levando a palavra de Deus. E ele ia de encontro o que a pessoa queria. Então, eu dou maior valor para uma pessoa, um homem, uma mulher, não importa qual a denominação dele ou dela, porque placa de igreja não vai levar ninguém para o céu. Fulano, tu é da Deus Amor, tu tá salvo. Aonde está escrito isso na Bíblia? Me prova. Ah, tu é da Universal, tu é da Assembleia de Deus, placa de igreja não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar a pessoa para o céu é o nome dela escrito no livro da vida. É ela e Deus, o coração dela e Deus. É a consciência dela com o Senhor Jesus Cristo. Então eu dou muito valor para esses evangelistas, pregadores, que têm
a ousadia eu não tenho coragem de pegar um ônibus superlotado, esses 640. Eu ainda não tive coragem. Eu já tive coragem de evangelizar, mas de pregar para uma multidão vendo a gente, escutando a gente, para xingar a gente, mandar a gente calar a boca, etc. Eu ainda não tive essa ousadia que eu vejo homens e mulheres tendo, mas é homens pregando ali 5 horas da tarde, ônibus lotado, feito uma sardinha, falando da misericórdia, falando do amor de Deus. Aí eu admiro nas praças, nos terminais, colocando a sua cara, colocando a sua vida, colocando ele como um instrumento de Deus para pregar, falar de um Jesus que tudo pode. E depois ainda vi gente criticar esse irmão, essa irmã. Eu não admito isso. Eu não admito, porque ele não está apontando para ele está apontando para Jesus, porque nós somos falhos. Se a pessoa olhar para mim, ela vai ver uma irmã cheia de falha. Essa irmã é assim, assim, assada, eu não gosto dela, eu não vou com a cara dela. Isso é um problema dele ou dela, tem nada a ver, é ele e Deus. Mas se nós estamos apontando para quem? Para Jesus, que é perfeito. Jesus não tem falha. Jesus é o salvador do pecador e da pecadora, ele não tem defeito. Tanto é que ele é o cordeiro maculado, ele não tem defeito. Tanto é que o sangue dele é que nos purifica de todo pecado, porque ele nunca pecou. Então o pregador ou a pregadora não está apontando, olhe para mim, porque eu vou. Não, ele não está dizendo, eu vou salvar você. Ele está falando de um Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Eu não gosto da pregação dessa irmã, eu não gosto disso. É problema dele, é problema dela. Nós não estamos aqui para agradar o coração do homem, nem o coração da mulher. Porque o próprio Jesus falou e disse que aquele que quer agradar o coração de Deus, aquele homem, aquela mulher que quer fazer a vontade de Deus, eles vão sofrer perseguições, como os antigos profetas sofreram. Elias sofreu perseguições. Vai estudar a Bíblia e vai ver que todos aqueles, Jeremias sofreu dentro da sua própria nação. O próprio Jesus, os apóstolos e todo aquele que quer viver piamente a palavra de Deus vai sofrer perseguições, vão querer matar, vão falar mal, vão caluniar, vão fazer macumba, enfim, vão fazer um monte de coisas. Para quê? Para dificultar o trabalho daquele irmão, daquela irmã. Mas ele tem que olhar para Jesus, e ele está apontando Jesus. O apóstolo Paulo foi um exemplo, perseguido ali pelos judeus, os judeus querendo matar ele, porque dizia que ele estava contra a lei de Moisés, porque ele pregava Jesus Cristo, queriam matar ele, mas Jesus livrou ele de todos. Fizeram um pacto ali para querer tirar a vida do apóstolo. Então nós devemos valorizar esses pregadores da última hora, devemos incentivá-los, não olhar para a vida deles, porque nós somos falhos, nós pecamos todo santo dia, nós cometemos pecados, mas nós pedimos perdão de Deus. Muitas das vezes nós somos arrogantes, nós somos egoístas, nós temos que nos humilhar diante de Deus, tirar o argueiro do nosso olho. Nós somos pessoas que só a misericórdia de Deus, que só a piedade de Deus. Nós queremos ser agradáveis às pessoas, queremos ter, mas só pela misericórdia que nós estamos aqui pedindo, Jesus, não deixa eu ser pedra de tropeço para ninguém. Se tu vê que tu és o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, vê que a irmã Socorro
vai ser pedra de tropeço para essa geração que não ora, não jejua, não busca o Senhor, não busca a Deus de todo o coração. Pelo contrário, faz criticar, faz julgar. Ninguém tem o poder de julgar o servo de Deus. Só quem tem poder de julgar o servo de Deus é o próprio Deus. Nós somos só observadores. E nós temos que orar, pedir para Deus ter misericórdia. Quando a gente vê um erro do irmão, não ficar olhando, porque, como eu já disse e falei, perfeito só Deus. E fizeram o que fizeram com ele. Justo nunca cometeram, disseram que ele era ladrão, malfeitor, que tinha que ser crucificado porque se dizia filho de Deus, falso profeta, tinha que soltar Barrabás, que era um bandido. Solta Barrabás, mata esse aí porque ele é um falso profeta, sendo que Jesus Cristo nunca cometeu um pecado, só fez o bem, curou os enfermos, expulsou os demônios, é o salvador do pecador e da pecadora, para aquele que crê. Então, eu não aceito ninguém falar mal, criticar evangelista, seja de qualquer igreja. Eu também não aceito ninguém falar mal de qualquer igreja que seja. Nosso dever é pedir que Deus abençoe todas as igrejas, todos os homens e as mulheres de Deus. Quem vai julgar é Deus. Não tem um homem na face dessa terra, do Oriente ao Ocidente, que tem essa... Só Jesus Cristo. Porque, como eu já disse, todos nós pecamos. Estamos sujeitos ao fracasso. Estamos sujeitos à queda. Estamos sujeitos à ruína, a ser objeto de tropeço para a obra do Senhor. Estamos sim. Mas Jesus não. Jesus é perfeito, é vitorioso. Ainda que a irmã fale, ainda que a irmã cometa, meu Deus, mas ela está em tabernáculo de barro. Isso que as pessoas não entendem. Ela é uma pecadora, ela está sujeita às mesmas paixões, mas ela está falando de um Deus que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Então eu não aceito ninguém falar mal de evangelista, de pregador de igreja. Eu fico irritada quando eu vejo algum irmão ou alguma irmã criticando. Eu vou pra carne com essa pessoa. Você não tem direito. Você não tem direito de falar mal daquele homem, daquela mulher, porque ele está fazendo a obra do Senhor. Vá orar e vá ajudar ele em oração, porque ele está aí saindo nas ruas, levando convite, falando de Jesus, com maior dificuldade. Só Deus sabe, mas ninguém, a luta que ele está enfrentando, que ela está enfrentando, para falar de um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo vê. Só Deus sabe, mas ninguém. Então, no dia do juízo, com certeza, graças a Deus, que nos consola, é o dia do juízo, onde todos nós estaremos diante de Deus, prestando as nossas contas do que nós fazemos e deixamos de fazer. Aí sim, uns vão ser exaltados e outros vão ser envergonhados diante de Deus. Aquela pessoa que a vida dela é olhar o defeito da outra, aquele homem que a vida dele é olhar o defeito do outro e não olha para a vida dele. Então, nós temos hoje que olhar para Jesus Cristo, que buscar misericórdia, correr. Como eu já disse, era muito difícil. Jesus Cristo, ele pregava nos templos, ele pregava.
mas era difícil. Ele andava nas casas das pessoas. As pessoas convidavam ele, porque elas tinham um problema. Os filhos estavam endemoniados, estavam à beira da morte. E pedia que Jesus colocava as mãos dele e os filhos eram ressuscitados. Mulheres enfermas, doentes, homens também. E aí as pessoas corriam atrás de Jesus. Não era Jesus que corria atrás das pessoas, não. É nós que temos que correr atrás de Jesus Cristo. Ele é a solução dos nossos problemas. Então nós devemos buscar nós perdemos nossas bênçãos. Está bem claro na Bíblia que Deus não se agrada de murmuradores. Quando ele tirou o povo dele, Israel, cativo, escravo da mão do grande faraó, porque eles haviam mais de 400 e poucos anos oprimidos pelo faraó, e eles gemiam, eles não oravam não, eles gemiam, porque eles não tinham tempo de orar. O faraó não deixava. Lá no Egito não existia templo, como no Brasil tem. Tem os templos tudinho bonitinho, tem 1h30, vai para a igreja. Não existia nada disso lá no Egito no Antigo. Como hoje existe, nós temos a liberdade de expressão, de expressar nossa fé. Lá era um regime rígido. Quem não obedecia à voz de faraó ia para forca. Era assim que ele combatia os contrários. Era assim. Então os judeus, os filhos de Abraão, não tinha esse negócio de estar orando, não. Eles gemiam, eles faziam tijolos, gemendo debaixo de um sol de 40 graus, 30, sei lá quantos graus, gemendo. Não tinha tempo de orar. E hoje, graças a Deus, nós temos tempo de sobra de orar, de buscar a Deus, de fazer a obra do Senhor. Graças a Deus, vivemos nesse sistema democrático. Para mim, o pior sistema que existe é esse. O meu sistema é o sistema monárquico, onde o meu rei é Jesus Cristo. E quem ele vai reinar, ele já reina. Só estamos esperando esse céu abrir e ele arrebatar os seus filhos que estão gemendo aqui no mundo. Estão gemendo, pedindo um grande libertador. Amém? E aí Deus tirou aqueles judeus dali da escravidão de Faraó, mas Deus levou para o deserto, aonde não plantava-se nada. Deserto, onde não tem feijão, não tem laranja, não tem maçã, não tem uma fruta. Só cobras, serpente. Vai ler a Bíblia, vai ver o sofrimento daquele povo. Tinha serpentes, escorpiões, feras. Deus levou aquele povo para o deserto. Não tinha lâmpada, não tinha luz, não tinha nada. Só tinha eles e Deus e Abraão e Moisés e Arão, sob o comando de Moisés e Arão e Miriam. E Deus ia levar eles para uma terra que eles nem sabiam que existia, era só uma promessa. Sobre o comando de Deus. Tinha um anjo, mas eles murmuravam. Deus destruiu todos eles, mandou serpente para picar eles, porque eles eram... Então nós não devemos murmurar. Dizer, Jesus, eu estou no lucro. A morte para mim é lucro. Se eu morrer hoje, eu estou no lucro. Porque até aqui tu tem nos abençoado e dado graça. Sem nós merecermos, porque nós somos indignos. Nós somos pessoas indignas. Vis, dai-me um coração agradecido por tudo. Porque hoje, graças a Deus,
Eu não ando num deserto igual os meus antepassados da Bíblia que andaram no deserto. E nenhum deles herdou a terra prometida. Só quem herdou foi Caleb, Josué, até Moisés morreu. Não herdou, porque os judeus fizeram ele pecar. Eles faziam tanta raiva para Moisés, murmurando: não tem água, Moisés, vamos morrer de sede. Não tem carne, não tem nada, vamos morrer, sentindo saudade do Egito. Aí Deus disse: Moisés, bate essa tua vara ali na rocha e vai aparecer a água. E Moisés bateu 2 vezes. Por causa disso, Deus, ele não entrou na terra prometida. Então Deus não se agrada de murmuradores. E Deus faz uma comparação com a gente, os crentes hoje. Nós não devemos murmurar, ainda que a situação esteja crítica. Está faltando tudo. Só crítica. O caminho é estreito, apertado. Só ruindade, só injustiça, só iniquidade. Parece assim que Deus desapareceu da nossa vida. A gente clama, 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 e parece que Deus tampou os ouvidos dele e não ouve a nossa oração. Mas Deus está bem atento. E a perseguição acirrada, estamos sitiados, espiritualmente falando, sitiado, apertado. E Deus parece que está de braços cruzados, só vendo nossa aflição, nossa angústia. Mas Ele está o quê? Vendo a nossa fé. Deus nunca fica de braços cruzados. Ele age de acordo com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós professamos. Jesus, está difícil, tá. Tu não prometeste para mim nem um mar de rosa. Tu foste perseguido, tu foste ultrajado, pregaram prego nas tuas mãos. Tu foi humilhado, colocaram uma coroa de espinho na tua cabeça, cuspiram em ti. Tu foi muito humilhado, meu Deus, por amor a mim, essa pecadora miserável que não vale nada. Sempre se humilhando na presença de Deus, por amor a mim, para que os meus pecados fossem perdoados, para que os pecados de teu povo fossem perdoados. O teu sangue nos limpa. E sempre glorificando a Deus, sempre exaltando ao Senhor Jesus Cristo, sempre pensando no reino de Deus. Se Jesus estivesse aqui hoje, com certeza muitos estariam falando mal dele. É um falso profeta, é isso, é aquilo. Os fariseus. Então nós vivemos no mundo mau. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia, não é? E se nós lermos a palavra de Deus, as coisas vão piorar. Porque as pessoas não querem saber de Deus. Elas não querem se voltar para Deus. Elas pensam que Deus é cego, que Deus é surdo. Mas esse Deus da Bíblia é eficaz. Ele não morre, ele é vivo. E ele vela por nós. A gente abre essa rede, só pornografia. Coisa mais nojenta. As pessoas só pensam nisso, nessas imundícies. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós. Vamos abençoar os pregadores da palavra. Estão com tanta dificuldade de falar em Jesus gravando esse vídeo, que às vezes dá um mau humor, que não dá nem vontade de jogar esse vídeo lá pro lixo, queimar esse vídeo, e a pessoa ainda vem falar mal da irmã Socorro. É revoltante uma coisa dessa. Colocar, cadê que aparece uma alma aqui na casa
da irmã Socorro e do irmão José. Irmão, parabéns, vocês estão pregando o evangelho. Parabéns. Não aparece um elogio. Pelo contrário, é fariseu, é fanática, é louca, é doida, enfim, só adjetivo que se a gente fosse outro, a gente já tava só misericórdia, porque a gente confia num Deus maravilhoso. Nós confiamos nesse Deus, é Ele que faz a gente andar, Ele é o nosso combustível, Ele é a nossa gasolina, Ele é nosso ar. A gente não olha por o que as pessoas falam, pensam, acham, não interessa.